Graças a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais um dia. Que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas. Amém? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, um ligeiro sinal de toque é exatamente o que acabou de acontecer comigo aqui agora. Geralmente eu estou acostumado, mas não é nada, como diz a nossa querida irmã Leni, não há de ser nada, né? É porque eu estou acostumado com isso aqui na linha aqui do centro, né? E de repente já saiu um pouquinho mais, não há de ser nada, amém? Vamos dar início ao nosso culto, vamos ter uma palavra de oração, que nós possamos fechar nossos olhos, ficar à vontade na casa do Pai, curvar as cabeças, enfim, como o Senhor ministrar o seu coração. Amado Pai, soberano Senhor, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos, celebramos, nos alegramos no teu santo e eterno nome, porque o teu amor é infinito e tuas misericórdias se renovam a cada dia, e por isso nós nos reunimos nesta noite debaixo da graça do teu amor. Obrigado, Senhor, pelo dia que se iniciou. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais um dia nos levantarmos, de mais um dia sonharmos, de mais um dia estudarmos, de mais um dia trabalharmos, de mais um dia, Senhor, pelejarmos a vida nos seus muitos desafios que ela coloca diante de nós. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Graças nós te damos, Senhor, por aquele humilde pão. Às vezes, Senhor, tem um pouco de manteiga, um café com leite, um suco. Às vezes, Senhor, a tua bênção é tão afortunada que ainda vem com uma fruta, com uma melancia, com uma maçã, com um mamão, com uma pitaia. E por isso tudo, Senhor, seja no pouco ou seja no muito, nós te louvamos e te bendizemos. Porque sabemos, Senhor, que toda esta existência, toda esta realidade que os nossos olhos naturais e espirituais conseguem apalpar, conseguem decifrar, conseguem perceber, tudo isto foi feito pelo poder que há no teu nome, Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós cremos que o universo foi criado. E por isso, Senhor, nós te louvamos, porque esta realidade espiritual e eterna e semi-eterna, Senhor, se abriu diante de nós. E assim nós conseguimos, debaixo de tua graça, compreender a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos semelhantes, segundo o teu propósito eterno, Senhor, de uma vez por toda iluminado no alto do Calvário, Senhor, na tua crucificação, Senhor, no verter do teu sangue no madeiro. Pai, nossa salvação foi estabelecida, nossa salvação foi consumada, Senhor. O escrito de dívida que havia sobre cada um de nós foi rasgado, foi pregado, Senhor. Foi deteriorado, foi eliminado, perdeu a valência, Senhor, perdeu a validade. E aí, Senhor, um mundo novo se abre diante de nós. E conseguimos agora, Senhor, pensar, Senhor, raciocinar segundo aquilo que está além do véu. Conseguimos agora, Senhor, sentir. Conseguimos agora, Senhor, mais do que sentir segundo a alma vivente. Conseguimos agora, pelo Espírito vivificante, dominar a nossa alma que se atribua e se abate dentro de nós. E agora nós damos uma ordem à nossa alma, aos nossos sentimentos. Uma ordem, Senhor, segundo os princípios eternos do teu Espírito, Senhor. E as coisas começam a se acalmar. E agora as tempestades, nós conseguimos ver além das tempestades, Senhor. E as bonanças, Senhor, as farturas, nós conseguimos dar um significado a todas essas estações, Senhor, que não são simplesmente para beneficiar a nós mesmos, mas para estabelecer o teu reino de paz e de amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por cada irmão, cada irmã, cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui nesta noite já chegaram. Pai, aqueles que ainda estão vindo, Senhor, traz debaixo de tua graça, traz guardado pelos teus anjos na sombra de tuas asas, de maneira que se estiverem vindo de casa, do trabalho, da escola ou de qualquer outra situação, Senhor, que já possam vir em espírito de adoração, em espírito de, Senhor, de contemplação, em espírito, Senhor, de fulgor pela presença do teu Espírito Santo. Senhor,
Desta sorte, já aqui, Senhor, em tua casa de oração, sendo ministrados pelo teu Espírito Santo, e a partir destas pequenas e singelas palavras que falamos ao Senhor, que, Senhor, declaramos ao teu santo e eterno nome, coisas maiores já vão acontecendo dentro de cada um de nós, coisas augustas. É como se, Senhor, nesses pequenos minutos já pudéssemos ser transportados, a despeito de nossas falhas, de nossos pecados, cujos quais, Senhor, mesmo antes que falemos, o Senhor já sabe que o nosso desejo é de sermos perdoados pelo Senhor, é de te pedirmos perdão, e mais que isso, Senhor, aqueles que sabemos e até aqueles que nós não sabemos, nós nem imaginamos, mas nós pedimos que o teu Espírito Santo venha com uma lanterna, venha com grande luz sobre lugares que por vezes possam estar, Senhor, dominados pela escuridão, nos nossos interiores, nas nossas câmaras escondidas da alma, e que teu Espírito Santo possa iluminar, para que em nós não haja trevas, mas para que a tua luz brilhe em nós e a partir de nós. Desta maneira, Senhor, crendo e sabendo que estamos já a partir deste exato momento em uma dispensação espiritual, que a nossa distância para o Senhor ela já não existe, crendo que os teus olhos não estão fechados e que teus vidros não estão tampados, e que tua mão não está reclinada para o que se profetiza neste lugar, para o que se deseja, para o que se intercede, para o que se ora neste lugar. Pai, uma sensação incrível permeia o nosso coração e o nosso ser, de que o céu está bem pertinho de nós, ou de que nós estamos bem pertinho do céu. Desta maneira, Senhor, nós podemos voar no teu Espírito Santo, voar com o teu Espírito Santo aos quatro cantos desta terra. Desta maneira, seja o Irã, o Iraque, a Ucrânia, a Groenlândia, a China, a Oceania, o Brasil, o Equador, a Colômbia, os Estados Unidos, seja qual for o ponto geográfico, está bem pertinho deste lugar. E nesta dispensação, Senhor, nós queremos interceder pelo nosso país. Queremos interceder, Senhor, por tudo quanto nós temos visto. Temos entendido pelo teu Espírito Santo, nosso bendito professor, que o Brasil está sob os teus auspícios, que o Brasil está debaixo de teus olhos, e que o Senhor tem mexido para que tudo aquilo que é praticado ou que era praticado em oculto venha a luz e seja curado e seja redimido. Desta sorte, Senhor, queremos interceder pelo ministro André Mendonça, nosso irmão de fé, nosso irmão em Cristo, que ali naquele Supremo Tribunal Federal tem se levantado ou sido levantado pelo Senhor como um baluarte. Enquanto temos visto, Senhor, agora recentemente, até uma pequena falha ou uma grande falha mecânica da sua aeronave enquanto ele estava prestes a decolar. Senhor, nós sabemos que forças ocultas, que forças maléficas, que entidades do mal atuam nessas situações para querer calar a voz da verdade. Mas nós repreendemos todo o mal, Senhor, e ficamos com a tua palavra quando Mardoqueu se pronunciando a rainha Esther. Quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te levantou. E que se o Senhor o levantou para um tempo como este, Pai, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De maneira que o Senhor irá honrá-lo, como ele assim honra o Senhor. Pai bendito, de maneira que a justiça seja estabelecida no nosso país. E estejamos preparados. O Espírito Santo de Deus nos adorna e nos prepara. Entramos em um ano turbulento de eleições e precisamos estar prontos, porque grandes têm sido e maiores serão os escândalos que acontecerão. Mas permita-nos, Senhor, que os nossos olhos não se desviem e que eles permaneçam fitos no Senhor. Assim, Senhor, nós oramos, Pai, por todas as mulheres deste país, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, parece que o tempo vai chegando ao fim e as forças do mal se levantam. Quantos casos de feminicídio, quantos casos de agressão, Senhor. Neste mês que celebramos o Dia da Mulher, queremos, Senhor, nesta hora, nos colocarmos na brecha. O que tem acontecido, Senhor?
Por que tais crueldade contra a mulher? Porque o homem que foi feito com uma força superior, não para agredir, não para machucar, não para espizinhar, não para, Senhor, causar danos, mas para proteger, Senhor, para cuidar, para prover, para ser o sacerdote do seu lar. E de repente, Senhor, tomado pelos hormônios e por que não dizer por forças malignas, se volta contra a sua companheira, tomado de ciúme, tomado de ódio, Senhor, e dispara contra ela os maiores golpes. Senhor, Pai bendito, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia e nos deixa, Senhor, vigilantes e atentos, para que próximo de nós não permitamos, ou pelo menos sejamos, Senhor, instrumentos para refrear tal crueldade. Senhor, em tudo isso nós intercedemos e colocamos todas essas causas diante do Senhor. Queremos também, Senhor, por fim, nesta oração inicial, colocar os nossos irmãos desta congregação, colocar as famílias que aqui congregam, colocar os casais, colocar os relacionamentos familiares. Queremos colocar, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos. Queremos colocar a irmã Socorro. Queremos colocar, meu Deus, a irmã Eunice. Queremos colocar o irmão Salles. Senhor, todos os mancebos, anciãos e jovens de tua casa, que porventura, Senhor, estejam com sua saúde física neste tempo abalada. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor fez o corpo humano, o Senhor conhece todos os nossos sistemas imunológicos, respiratórios, circulatórios, tudo o Senhor conhece. E basta uma palavra e o mar se acalma e a tempestade se acalma. Senhor, seja conosco neste dia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que nos conhece de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de dentro para fora e de fora para dentro. Seja conosco nesta noite. Faz esta maravilhosa obra que só o Senhor pode fazer, que só a tua palavra tem o poder de fazer, como uma faca, como uma espada bem afiada, e naquele lugar que divide o espírito da alma, a junta da mente e as intenções e motivações do coração, para que o teu nome seja glorificado. Ser conosco, Pai, ser com cada irmão, cada irmã, que porventura tenha chegado aqui cansado, sobrecarregado, ansioso, com o fardo da vida muitíssimo pesado, mas por meio de tudo que nós viveremos e estamos vivendo na tua presença, saiamos daqui muito, infinitamente, diametralmente opostos do que como entramos, saltando de alegria, Senhor, porque na tua presença, na tua verdadeira presença, até a tristeza salva de alegria. Assim, Senhor, conduz-nos, conduz nossos irmãos do louvor, conduz a palavra, conduz a administração. Estamos diante do Senhor e assim crendo que pensamentos de paz e de bem o Senhor tem para esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Vai acontecer, eu sou
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Na, 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 sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. E tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Na, 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 nascer do sol da esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança,
estarmos reunidos na casa do Senhor nessa sexta-feira tão chuvosa na nossa cidade, nosso estado, né? Tenho notícias lá do Tapajós, que também está com um dilúvio, estamos boiando. E graças a Deus nós estamos aqui sendo atraídos, não por presença humana, né, irmãos, mas pela presença do Senhor. Então eu quero te convidar a ficar de pé para que juntos façamos uma leitura da palavra do Senhor. E em seguida podemos fazer as nossas ofertas. E o livro de Salmos, de número 116, diz assim a palavra do Senhor: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias de Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele então me salvou. Verso 7. Retorne ao seu descanso, diz o Senhor, para nós essa noite. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Novamente, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Você pode virar para o irmão que está do seu lado e falar isso para ele? Que o Senhor tem sido bom para você? Irmã Vânia, irmã Eleni, meninas, Jennifer, Eduarda, Adriene, Samuel, Fabrício, Vini, irmão, o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido misericordioso conosco. E o Senhor fala conosco nesta noite: descansa. Envia essa ordem para a tua alma. Governa a tua alma nesta noite. Aqui ele relata um momento de angústia, de aflição, de tristeza, de agonia. Ele relata que as angústias vieram de maneira tal que as cordas da morte estavam me envolvendo. Mas ele reconhece que a sua vida, que a sua alma, que o seu espírito está sob o governo do Senhor. Então ele se prostra e ele reconhece e ele resolve abrir mão de todo o controle que ele estava tentando ter sobre as circunstâncias da sua vida. E ele fala assim: eu abro mão, Senhor, desse controle. Eu sei que eu não tenho domínio sobre essa circunstância. Eu sei que eu não posso mudar essa circunstância. Eu abro mão do meu controle para que o Senhor controle. Por mais que a circunstância não mude, mas o que muda é como nós estamos dentro da circunstância. É como nós estamos fincados e posicionados dentro da circunstância. Estamos à véspera do Congresso Nacional de Homens e Mulheres com um tema: avivados. E ao longo da história, meus amados irmãos, homens e mulheres, vozes femininas foram tocadas para esse avivamento. Avivamento que começaram nos lares, em casa. Avivamento que começaram nas famílias. Avivamentos que contaram com as vozes femininas, muitas vezes caladas, abusadas, silenciadas. Mas hoje eu e você, mulher que está aqui nessa noite, somos em maior número, né? Hoje eu e você estamos aqui para continuar essa história, para dar voz àquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações, através da palavra da verdade, a palavra da salvação,
A palavra que não mente é a palavra. Só ela que traz transformação. É ela que nos convence. Só ela. Meus amados irmãos, eu quero te convidar a fechar teus olhos nesta hora. E juntos fazemos uma breve oração e em seguida nós já vamos fazer a ministração das ofertas. Mas nesse momento, eu quero que você seja receptivo ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Nós estamos como na sala da nossa casa, na sala da sua casa. Estamos em família, estamos em intimidade. E por isso, nesta noite eu quero orar para que o Espírito Santo trabalhe de forma especial dentro dos nossos corações, em nossas almas, em nossas vidas, em nossa cognição, trazendo uma receptividade espiritualmente falando, para que possamos captar com sensibilidade no Espírito, em lugar altaneiro, tudo aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar sobre as nossas vidas. Você foi escolhido para estar nesta noite aqui. Você foi desejada para estar nesta noite aqui. Porque o Senhor fala assim: eu desejo que a minha palavra flua através da tua vida, filha. Você é preciosa para mim. Você é preciosa. O seu coração é precioso para mim. Nesta noite o Senhor quer tratar conosco de forma íntima. Sinto no meu espírito, eu sinto no meu espírito algo precioso espiritual, algo fino, que não vai estar em algo visível aos olhos nus de forma grandiosa. Mas sabe naquele detalhe, sabe aquele sussurro? É nesse detalhe. Por isso nesta noite, amada igreja, amada irmãos e irmãs, redobre a sua atenção. Dedique a sua audição espiritual de forma acurada, de forma fina, porque o Senhor vai te entregar algo especial. Sabe, irmãos, são nessas horas, como o salmista estava de grande angústia e tribulação, que o Senhor nos entrega pérolas tão preciosas e pessoais. Nenhuma circunstância adversa, difícil, enfermidade, luta financeira, luta na alma, mente em conflito, angustiada, nenhum nó que nós possamos viver é sem um propósito. Tudo aquilo que passamos tem um propósito, tem um ensinamento, e o Senhor nos faz aprender em meio a isso, porque talvez de outra forma nós não iríamos parar para ouvir, para dar atenção, para nos transformar, para nos arrependermos, para sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, para nos levantarmos às 3 horas da manhã, quando o Espírito Santo nos acorda. Senhor. Por isso, nesta noite, nós queremos entregar total controle ao Espírito Santo, total controle de nossas vidas, de nossa alma, total controle ao Espírito Santo. Senhor, nós somos teus filhos e nós nos rendemos, Senhor, diante de ti, Pai. Faz, Senhor, fala conosco, Senhor, de forma, Senhor amado, pessoal, individual, no detalhe. Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós que aqui estamos nesta noite, do meu amado irmão que está machucado lá fora da igreja, servindo, vigilante, no portão da igreja. O Senhor sabe o que ele precisa. A cada um de nós que aqui estamos, os meus irmãos que estão servindo no Ministério de Louvor, no Nelson servindo aqui no mídia, o Senhor conhece cada um de nós.
isso, Pai, as crianças que estão aqui estão sendo semeadas, palavras da eternidade. As jovens que estão aqui estão sendo semeadas, enxertadas na eternidade. Mães que estão aqui, mulheres que estão aqui com todas as suas singularidades, diferenças. O Senhor está nos enxertando na eternidade. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Abençoa, Pai, neste momento também, cada doador alegre, Senhor, para a tua obra, para a expansão do teu reino. Abençoa, Senhor, tremendamente, Pai, os celeiros de cada família, Pai, representada aqui. Assim eu te honro, assim eu te agradeço, e no santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor. A terra seca florescerá e serás uma manancial. Saberás que é o teu Senhor. A tua colheita transbordará com óleo da alegria. As promessas se cumprirão. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Dançarei pelas lágrimas que ele enxugou, tuas bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. 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 O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Uma coisa nova no Brasil Jesus vai fazer. Uma coisa nova pra sua vida Jesus vai fazer. Uma coisa nova na sua família
Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou feliz de estar aqui. A agenda foi mudada completamente para a gente poder estar aqui nessa noite. Eu sou muito grata ao Senhor por isso, né? Muito grata mesmo. A gente precisa, nesse tempo junto com os irmãos, a gente precisa ser alicerçado, precisa ser renovado, a gente precisa estar juntos. E é muito, muito bom mesmo estar aqui. O pastor Romero conversou com o Luiz para que estivéssemos aqui hoje. E o Luiz é ele que dá a última palavra lá em casa, né? Ele disse vamos e vamos, né? Glória a Deus. E vamos. E aqui estamos os Por dois. isso que eu falei sabiamente. Exatamente. Mas olha, Deus foi generoso porque eu não poderia realmente estar aqui, mas o Senhor mudou literalmente, completamente a agenda e Deus é maravilhoso. Estou feliz por isso, né? Glórias ao Senhor por isso. E o pastor Romero conversou sobre o mês de março, é um mês alusivo que se fala de mulheres, mas eu estou muito feliz, mais ainda porque eu estava ouvindo as boas novas, né, no finalzinho da tarde, e que amanhã, hoje é o congresso dos homens, e amanhã das mulheres, e tem tudo a ver com o que a gente vai refletir hoje. Porque hoje homem, amanhã mulher, no mesmo mês. E está tudo certo, é isso mesmo. Por quê, gente? Porque a verdadeira história que nós precisamos entender como cristãos é olhar o início de tudo. Porque ao longo da história, as coisas vão se modelando de uma forma contrária à vontade de Deus. E nós precisamos dar passos para trás. Eu gosto de comentar assim, teve a reforma protestante, a gente conhece a história recente, coisa ali de 500 anos e um pouquinho. Mas a gente tem que dar passos muito mais para trás. Para a gente compreender o que está acontecendo e nós não nos deixarmos ser moldados pelas circunstâncias que cada sociedade vai se moldando. E quando a gente pensa em mulheres bíblicas, elas precisam ser uma referência para nós, algumas boas, outras nem tanto. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa entender qual o pensamento, o princípio de Deus para nós. E é por isso que a gente vai voltar para o Éden. Começar por lá e entender hoje o que mudou de lá para cá. E nós vamos nos refletir como os cristãos que dizemos ser sobre a nossa postura, quer seja homem, quer seja mulher. Então a verdadeira história é única, é a história de Deus. Essa história, irmãos, homens e mulheres, eles foram perdendo ao longo da trajetória humana, foram perdendo a essência do que Deus tinha feito, o que Deus tinha criado para nós sermos. E o tempo foi passando, né? Tudo isso aconteceu de chegar a culminar hoje em movimentos assim bem exacerbados como o feminismo. Mas existe uma razão de algumas mulheres estarem assim, até exagerando, mas numa tentativa única de se fazer ouvir. É como um grito que estava sufocado e de repente deram voz e a pessoa gritou. E muitas vezes em um grito a gente exagera, certo? Então a gente precisa entender que movimentos, inclusive esse que está combinando no momento, é um grito de socorro para algumas pessoas. E aí, gente, eu quero lembrar um pouquinho, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, com a ajuda de vocês, a gente vai ler alguns versículos, para a gente poder fazer esse mapa acontecer até hoje. E nós temos realmente condições de refletirmos sobre o que nós estamos vivendo hoje, diante de Deus, né? E a gente vai passar um pouquinho por esses princípios. E aí a gente começa pela igualdade que Deus nos criou. Como Ele nos criou, né? Gênesis 1, 27, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quem tiver conseguido ler, chegar aí, pode levantar e ler, por gentileza. Gênesis 1, 27. Até porque vai ficar um pouquinho difícil para o irmão Nelson ficar, talvez, transitando, né, meu irmão? Sei. Se ficar bom no irmão, vai ser maravilhoso. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Percebam aí ao final, homem e mulher Deus criou.
Tem alguma diferença de hierarquia aqui? Você percebe alguma diferença? Não tem. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E a gente começa a ver, do ponto de vista de Deus, que não existe diferença para homem e para mulher. Isso é Bíblia. Nós não precisávamos estar disputando hoje competições entre homem e mulher. Não deveria existir isso. Porque no projeto de Deus não existe essa concepção dessa diferença entre homem e mulher. E a gente vai ver um pouquinho mais, aí caminha, né? Teve a queda depois disso, isso foi antes da queda. Depois tem a queda e a gente vai ver em Gênesis 25, 21, meu irmão, por gentileza. A gente vai ver o amor de Isaac, o cuidado de Isaac com Rebeca. E isso faz todo sentido para a gente entender o relacionamento dentro de um casamento. O amor de um homem por uma mulher. E uma mulher que apoia e recompõe um homem. Isso é importante porque isso é princípio bíblico. Gênesis 25, 21. A preocupação de Isaac com os sentimentos de Rebeca. Quem acha? Aqui, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Olha a preocupação dele. Uma mulher, quando é estéril naquela época, era uma mulher que muitas vezes ela era desprezada, como se ela não fosse abençoada. E Isaac se preocupou com os sentimentos, porque ela podia até não externar, mas ela se sentia menosprezada. Ela se sentia assim. E Isaac, então, ele vai ao Senhor e diz: eu não posso mudar a situação da minha esposa, mas Deus pode. Ele vai e ora ao Senhor. Gente, isso na prática, um homem orar por uma mulher orar pelas dificuldades que você sabe dentro de casa, isso é a maior expressão de respeito, de amor, de cuidado com os sentimentos uns dos outros. Isso dentro de casa. E o Senhor me ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E ela teve filhos. Ele, cuidado, amor, bem-querer dentro de casa. E muitas vezes, amados, dentro de casa mesmo, duas pessoas criadas iguais, elas podem sair diferentes. Isaac, olha o comportamento de Isaac, né? Mas aí a gente começa a ver que Esaú, por exemplo, ele não teve esse mesmo cuidado com as mulheres. Inclusive, ele se misturou mesmo de propósito com mulheres que não eram para se misturar. E aí deu todo um trabalho que a gente sabe aí, que são os edomitas, né? Que na Bíblia a gente viu como é que as coisas se transformaram por causa de comportamentos e decisões erradas de Esaú. De tomar mulheres que não eram para tomar, para se misturar com os comportamentos de fora que não era para se misturar. Isso tem muito a ver conosco. Porque quer queira, quer não, ao longo da história, homens e mulheres que eram para serem homens e mulheres de Deus de referência, eles foram se misturando. E aí, deu errado. Né? E a gente vê em relação a isso. Ao longo da história, essas coisas vinham acontecendo. Porque o povo de Israel, quando eles foram trazidos para poder ser um povo diferente no meio das gerações, eles erraram, porque eles começaram a se misturar com esses povos que não eram para se misturar. Por exemplo, foram para o Egito, se misturaram no Egito. E de lá eles saíram para ir para a terra de Canaã, lá eles se misturaram com os cananeus. E lá eles começaram a fazer. Vocês lembram de Salomão? Salomão, ele se misturou praticamente com todas as maiores nações, fazendo alianças de casamento. E olha a situação que aconteceu. Né? Olha o que veio a acontecer. Uma destruição da própria nação, teve que se dividir. Então, às vezes, a escolha de uma pessoa dentro de casa pode trazer consequências muito danosas, que a gente não tem ideia. E na época de Jesus, como é que Jesus falava e pensava sobre homem e mulher, por exemplo? O que ele via na mulher? Como é que Jesus pensava sobre isso? Eu quero pedir, por favor, que vocês lembrem, e que não lembram, é importante saber que a época de Jesus, quem estava dominando era Roma. E Roma tinha vencido a Grécia. Então, imaginar, naquela época era o quê? Eram os gregos e os romanos que estavam ali dominando. E qual era o pensamento daquela época de Jesus? Não era muito diferente do nosso de hoje. Era um pensamento de que a mulher ela tinha realmente uma inferioridade em relação ao homem. Olha como era o pensamento. A mulher tinha uma inferioridade. O homem via a mulher como uma pessoa, como um ser diferente de como Deus criou. Era uma mulher inferior. Ela não podia isso, não podia aquilo outro.
Mas isso não era o pensamento de Deus, e muito menos de Jesus, porque era filho de Deus. Olha só, para a gente poder entender, naquela passagem que a gente lembra da mulher que foi apanhada em adultério, que é João 8, 3 e 11, meu irmão, por gentileza. Aqui a gente consegue ver qual era a cultura da mentalidade sobre a mulher naquela época e como Jesus se manifesta. Eu vou colocar aqui rápido quatro situações só para a gente entender Jesus, o pensamento de Jesus sobre mulher, sobre homem e sobre mulher, tá bom? Então João 8,13 diz assim: então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? É isso mesmo, irmão? 8,3, tá certo? 8,3, é isso, é 3. É 3. 8,3, 11. Eu vou te ler do 3 ao 11. Isso. Obrigada, irmão. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, Jesus, o que tu dizes sobre isso? Isto diziam eles para tentar Jesus, para terem do que o acusar. Mas Jesus inclinou-se e escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a se inclinar, ele continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a mais ninguém além da mulher, ele lhe perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu também vou te condenar. Vai e não peques mais. Por que nós só levaram essa mulher? Adultério, dá para adulterar sozinho, irmãos? Tem como a gente adulterar sozinho? Eu sozinho vou adulterar? Não tem. Tem que ser com outra pessoa. E nesse momento eles pegaram somente a mulher. Percebe isso? Por que pegaram só a mulher? Ela não estava adulterando sozinha. Pegaram somente a mulher para colocá-la em praça pública ali e que todo mundo pudesse ter a oportunidade de apedrejar, de acusar a mulher. Mas eles queriam tentar Jesus sobre isso para ouvir o que Jesus ia fazer. Sabe por quê? Porque no mundo que Jesus vivia, greco-romano, que eu acabei de falar para vocês, a mulher era inferior. Então era normal que aqueles homens que se diziam religiosos, que se diziam filhos de Deus, eram eles mesmos que estavam levando a única mulher para ir ser considerada como uma referência. Mas e o homem? Por que não levaram? Foi pego em flagrante, vocês ouviram ali? O que é um flagrante? É como a gente disse, foi pego com a boca na botija. Significa dizer que os dois estavam juntos. Estava acontecendo, eles viram acontecer, flagrante. E só levaram a mulher. Essa era a mentalidade da época de Jesus. E Jesus se comporta completamente diferente. É aqui que a gente começa a pensar. Homens e mulheres, o pastor Romero orava ainda há pouco, quando ele estava orando, e eu fiquei pensando: Deus, é isso. É isso. É a proteção, é o cuidado entre o casal, é o cuidado entre o pai com a filha, né? O cuidado que tem que existir dentro de casa. E esse exemplo tem que começar por nós, irmãos cristãos. Mas vocês vão ver daqui a pouco que é assustador o que a gente vai ver. Mas a gente precisa resgatar para chegar no dia de hoje, porque Deus, ele olha homem e mulher de forma igual, Jesus da mesma maneira. Ele levanta e diz: mulher, ninguém te acusou? Ele não. Porque Jesus disse: então vocês aí que estão adulterando já querem apedrejar a mulher? Foi isso que Jesus disse. E eles disseram, colocaram a mão na consciência e disseram: a gente também faz a mesma coisa, então vamos começar a dar ré. Estamos falando de... Jesus expandiu o tribunal. Expandiu o tribunal e fez com que as pessoas raciocinassem sobre isso, que é o que nós temos como cristãos que raciocinar. Porque, irmão, se a gente só lê a palavra e não conseguir contextualizar para a nossa vida, isso é religiosidade.
Não faz sentido, não tem mudança de vida. E essa mudança de vida, ela passa exatamente por a gente compreender e a gente se enxergar e ter vergonha daquilo que muitas vezes a gente faz. Às vezes até com a missão. E a gente vai avançar um pouco para ver que Jesus não foi só esse episódio. Ele teve o episódio da mulher samaritana, por exemplo. Uma mulher que era uma prostituta. Uma mulher que adulterava com frequência. E ela tinha que ir escondida, por quê? Porque todo mundo realmente rechaçava, ninguém concordava. Mas, de novo, digo, uma mulher, ela era a prostituta porque ela tinha outros homens. Então, homens também falhavam, mas ninguém falava dos homens, só falava da mulher. E Jesus vai falar com quem? Com ela. Ele vai falar com ela. Porque ela é mais especial do que os homens? Não. A gente começa a pensar o seguinte: homem e mulher, Deus criou da mesma forma. Aleluia. Se a gente começar a achar que nós somos muito melhores, muito mais valorosas do que os homens, está errado, porque não é bíblico. E o homem se achar que é muito mais importante, que é muito mais valoroso do que a mulher, também está errado, porque é bíblico. Não é bíblico. O bíblico é: Deus criou o homem e criou a mulher com papéis diferentes, mas igualmente importantes do ponto de vista de Deus. E se nós amamos ao Senhor, nós temos que ter a mesma visão, o mesmo foco, a enxergar da mesma maneira. E enxergar nós e enxergar o que está à nossa volta. Que é isso que a gente vai começar a expandir um pouco mais. Maria de Betânia, vocês lembram, a irmã de Lázaro? Essa mulher, lembra que a cultura greco-romana onde eles estavam, a mulher era inferior. Ela não podia fazer determinadas coisas, ela estava sempre à parte. Mas a pergunta é: era Deus que queria que fosse assim, irmãos? Não. A gente volta no Éden e vê que quando Deus criou homem e mulher. Como é que foi que ao longo do tempo essas coisas foram mudando? Porque homens maus foram ficando na liderança. Homens maus foram mudando os comportamentos, mudando as atitudes de Deus ao seu belo prazer. E as culturas foram sendo formadas dessa maneira. E todo mundo começava a se voltar em relação àquilo, mas estava distante do que Deus queria. Deus então coloca um povo para que pudesse, a partir desse povo, a vontade dele se refletir. E esse povo não era para se misturar com essas mensagens, com esses comportamentos e com essas visões, mas esse povo se misturou. Então entra reino e sai reino, entra reino e sai reino em Israel. Homens bons e homens maus, homens bons e homens maus. Mudando a todo tempo que mudava de liderança, mudando essa forma de olhar para as famílias, olhar para a mulher, olhar para o homem de uma forma igual. E eles iam criando estratégias, mudando de acordo com a vontade deles. Ao ponto de chegar a época de Jesus, os gregos-romanos, de estarem exatamente dessa maneira. Não tão diferente hoje, mas a gente ainda vê lutas acontecendo, e a gente volta a dizer, um pouco exacerbada, no meu ponto de vista, a minha opinião, mas como um grito de socorro. E a gente precisa entender isso. Por fim, para mostrar como Jesus entendia da mesma forma que o Pai, que homens e mulheres eram iguais, ele fazia diferença com quem o seguia. Se era homem ou se era mulher. Eram pessoas, eram criaturas, eram pessoas potencialmente para serem filhos de Deus. É assim que Jesus vê, assim que Jesus via e é assim que a gente precisa ver. Olha em Lucas 8, de 1 a 3. As pessoas que estavam junto com Jesus não eram só homens. Olha com quem estavam. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, às quais eles prestavam assistência com os seus bens. Jesus não fazia diferença. Tinha os discípulos que estavam andando com ele, tinha as mulheres que andavam também. Então, para ele, inclusive, ele recebia donativos de mulheres que tinham posses. E estava tudo certo. Não tinha diferença, não era assim, exaltando essas mulheres, porque exaltando os homens, porque eu disse, não existe, irmãos. No reino de Deus não tem essa coisa de nós contra eles. Não tem essa coisa da competição. Na essência do reino de Deus não tem essa competição. Porque se houvesse, quando Jesus já disse que ele voltaria, ele teria que ter dito de forma diferente como é que ele voltaria para o homem e como é que ele voltaria para a mulher. Não existe
na Bíblia, do ponto de vista da fala de Deus e da fala de Jesus, algo diferente disso, dessa existência que existe de igualdade, que a gente precisa entender. Parece óbvio, mas vocês vão já ver que não é óbvio, inclusive dentro das igrejas evangélicas. Infelizmente. Então, na época de Jesus, a gente vê que ele continua, ele passou a época de Jesus, ele falou com os discípulos, ele ressurgiu, teve a ressurreição de Jesus, e aí você já vê os discípulos assim, mais próximos depois da ressurreição de Jesus, que eles continuavam seguindo a mesma visão de Jesus. Você vê quando ele vai falar, por exemplo, Paulo vai falar, a gente não vai ler, não quero me demorar, mas você lembra de Áquila e Priscila? Quando ele vai falar, o apóstolo Paulo, ele não fala só de Áquila, ele fala de Áquila e de Priscila. Por quê? Porque no reino de Deus, os discípulos seguiam exatamente o quê? A liderança que Jesus tinha dado para eles, a orientação e o exemplo que ele tinha dado. Então, ele também uma maneira de não fazer diferença entre homem e mulher, ambos iguais na presença de Deus. E assim eles faziam. Agora, eu quero ler com vocês e me deter um pouquinho sobre o papel realmente que a gente precisa ter como mulher dentro da sociedade. O que faz de fato diferença, né? Atos 9, de 36 a 42, meu irmão. Atos 9, 36 a 42. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas em grego, tá? Era ela notável. É só fazer um parênteses aqui. Vocês lembram de Saulo e Paulo? Simão e Pedro, né? Então, por quê? Porque eles tinham nomes que eram nomes ali em hebraico, mas por ter aquela influência grega, então às vezes tinham outros nomes que eram dados para eles como se fosse um nome grego. Era o caso aqui de Tabita. Ela era conhecida por Dorcas do ponto de vista um nome grego, né? Era ela uma mulher notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como líder a perto de Jope, ou seja, uma outra cidade vizinha, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens para que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram. Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas, ou Tabita, fizeram enquanto estavam entre elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a com vida. A gente percebe que quem foi atrás de Pedro foram os discípulos. De novo, a gente vê os discípulos fazendo o que Jesus tinha feito. Os discípulos viram aquelas mulheres. Você sabe o que é sentir a dor do outro? Às vezes a mulher é mais emotiva assim do que o homem. 95, acho que 99% das vezes a mulher é mais emotiva do que o homem. E esses discípulos, eles foram sensíveis aos sentimentos das viúvas. Olha isso. Eles disseram: somos homens, temos mais vigor, estamos acostumados a andar, temos mais força, mais músculo, mais testosterona. Então, quem vai atrás de Pedro somos nós. Não são as mulheres, nós não. E as mulheres, eles ficaram compadecidas de ver aquelas mulheres viúvas ali chorando. E o que eles fizeram? Eles disseram: nós vamos até a outra cidade chamar a Pedro. Porque já tinham ouvido falar que Pedro tinha recebido de Deus essa oportunidade de ser usado na cura. E eles foram atrás. Mas eles não foram atrás por eles, porque quem estava chorando, quem era? Eram as viúvas que estavam chorando. Eram as mulheres que estavam chorando. E nesse momento eles disseram: nós vamos nos compadecer. E vamos atrás de Pedro. Aqui, irmãos, a gente começa de novo a ver e a perceber que, de novo, aqueles discípulos, logo depois de terem andado com Jesus, eles fazem a mesma coisa, homens e mulheres iguais. Toda vez que a gente tenta exaltar demais a mulher ou exaltar demais o homem, nós estamos fugindo da essência do cristianismo,
que são homens e mulheres iguais, com uma forma diferente de ser. Mas nós não podemos ter essa guerra dentro de lugar nenhum, porque isso não é bíblico. Não pode ter competição, entendem? Muitos casamentos, muitos lares são destruídos por uma competição. Incrível isso. Uma competição. Às vezes financeira, às vezes de intelecto. Coisas tolas, coisas bobas. Mas por quê? Porque lá fora, as nações lá fora, elas fazem isso. E a gente termina se moldando e se modelando por uma visão diferente que é a visão de Deus. Isso a gente precisa resgatar. Isso a gente precisa recordar, por mais que a gente já saiba. A gente precisa lembrar sobre isso. E usar esse período, né, que é o período do mês, que a gente alusiva às mulheres, a gente começar a raciocinar sobre isso. Para a gente não se exaltar mais do que deveria, porque isso pode destruir casamentos. Uma mulher que se exalta demais, ela destrói o casamento. Um homem que se exalta demais, ele destrói o casamento. Um pai que se exalta demais, ele destrói o relacionamento do filho. Uma mãe que se exalta demais, ela destrói o relacionamento do filho. Então é feito pelas nossas próprias mãos. A destruição ou a reconstrução, ela é feita pelas nossas próprias mãos. E a gente precisa buscar e resgatar essa questão da visão e do olhar de Deus para a criação do homem e da mulher, para a gente não perder de vista, apesar das épocas diferentes em que vivemos. Isso é importante, porque a gente está vivendo momentos difíceis. Dorcas, ela não era, quem não diz que Dorcas era uma mulher de status, assim, status do ponto de vista profissional. E às vezes nós, pelas circunstâncias, de novo eu digo, a gente exalta muito, às vezes, mulheres que trabalham, que ganham bem, que têm um destaque na sociedade. Mas vejam, irmãos, de novo, ela era uma pessoa que ela costurava. Ela era uma costureira. Ela costurava e fazia roupas para mulheres que estavam viúvas. Ora, quem era que provia numa cidade, numa cultura greco-romana, quem era o provedor da casa? O único provedor da casa que podia trabalhar era só o homem. Não é isso? Então o homem morria, ia numa guerra ou qualquer outra coisa, morria. Como é que essa mulher ficava? Difícil, né? Ontem, só fazendo um parênteses para vocês, ontem uma colega minha me procurou e ela estava conversando comigo que a filha dela casou em outubro, agora, do ano passado, e o marido morreu agora em fevereiro. Eles passaram o quê? 5 meses casados. 5 meses casados. E ele era advogado, mas não fez o dever de casa, né? A gente sempre casos diferentes espiritual. E ela está sem dinheiro, literalmente. Quem está sustentando é a mãe. Porque eles não tinham, assim, não sabiam a senha, né? O banco, algumas coisas que não vem ao caso aqui comentar, mas para vocês verem, ele tinha 36 anos. Faleceu em fevereiro, com aneurisma. Rápido. E a gente observa que quando essas mulheres ficavam viúvas, elas ficavam viúvas e não tinham como prover. Imagina o desespero, geralmente muitos filhos, né, também. Então precisava da ajuda dos demais. E elas eram ajudadas por essa mulher costureira que costurava para elas. Percebe que ela chorava por quê? Porque a mulher era bondosa. A mulher fazia diferença onde ela estava. Ela via onde é que estava uma necessidade e ali se colocava à disposição. Não. Hoje nós estamos vivendo uma época, eu digo isso por mim. Eu não estou falando disso, falando por mim, olhando para mim, refletindo a minha vida. Às vezes na correria do dia a dia você é insensível com as necessidades dos outros. A gente está tão acostumado com essa vida, sabe, corrida. Às vezes a própria internet tira, consome tempo e nós estamos insensíveis para perceber que às vezes pessoas do nosso lado estão precisando de ajuda. E a gente precisa parar e olhar, sabe por quê? Porque os discípulos atravessaram a cidade para ir observar e chamar a Pedro, porque mulheres estavam chorando, as viúvas estavam chorando pela ausência da Tabita. E Pedro vem sensibilizado pela notícia e diz: não, vamos lá, vamos sim. Ele sai de Lida e caminha. Ele já não era um homem tão novo, mas ele caminha de Lida, vai para Jope e lá ele diz: irmãos, deixa eu orar com a mulher. E ele ora com a mulher e o Senhor cura a mulher. E ressuscita a mulher. E traz de volta a vida e diz: olha, ele entrega para as viúvas. Ele diz: olha, eu vim aqui porque vocês pediram, por causa dela. E está aqui, olha, vou te apresentar.
Ele apresenta a Tabita viva para principalmente as duas que eram as que estavam chorando. Então, assim, o que a gente começa a entender? Que nosso papel como mulher de ter essa sensibilidade, já que a gente tem mais sensibilidade, mesmo que a gente realmente usa essa sensibilidade para olhar ao nosso redor, quem são as pessoas que realmente estão precisando. Homens precisam ser sensíveis, por mais que ele não esteja sentindo. Eu acho que esses homens talvez não estivessem sentindo que as mulheres estavam, mas eles se importaram com o sentimento delas. Seria tão lindo que fosse assim, né, irmão? Seria tão maravilhoso que no dia a dia fosse assim. Mas vamos agora para a nossa realidade dos dias de hoje, de 2025 e 2026, para a gente encerrar aqui. Irmãos, se o senhor puder voltar, por gentileza, só para os irmãos acompanharem esses dados aqui, e a gente fazer uma reflexão sobre o mundo e a igreja. Porque a gente fica pensando, mas isso não é bem assim, eu não faço isso. Mas não é o que as estatísticas dizem. Infelizmente. Eu digo infelizmente, irmãos, porque eu falo para vocês, o Luiz é testemunha, e a gente precisa ser assim, muito humilde para dar um passo para trás quando a gente tem um pensamento errado acerca de alguma coisa. Como eu, graças ao Senhor, nunca tive abuso sexual, eu nunca fui violentada psicologicamente, eu nunca tive um homem assim, nem meu pai, nem o Luiz, que pudesse me machucar de alguma forma. Eu sempre fui muito bem tratada em todos os lugares que eu trabalhei, sempre fui muito bem respeitada, então eu tomava como referência o que eu tinha vivido, que era o que eu tinha de experiência. Então eu achava um pouco de exagero quando eu via essa questão da preocupação com o feminicídio, da preocupação com isso, daquilo, movimentos acontecendo. E eu achava porque era longe da minha realidade. Só que aprove ao Senhor me levar para um curso que eu não tenho como fechar mais os olhos para isso. Que eu tenho que observar. Eu tenho que ver, eu tenho que saber o que acontece. E isso, irmãos, dói na alma o que eu vou falar para vocês agora. E eu falo isso porque eu vi, porque eu vivenciei, porque eu ouvi. E esses dados aqui, está no penúltimo, se não me engano, meu irmão. Você pode passar, por gentileza? Vamos passando aí que eu lhe digo. Aí, por favor. Muitas vezes a gente diz assim, mas o mundo e a igreja. Vocês concordam que é um termo que a gente costuma usar? O mundo e a igreja. Deixa eu mostrar para vocês algo assim, triste. Relatórios indicam que no início de 2026, esse ano que a gente está vivendo agora em março, início desse ano, houve um aumento de 76% nos casos de violência contra a mulher no estado do Pará. Não estou falando lá da Síria. Eu não estou falando do Afeganistão. Estou falando do estado do Pará, onde nós vivemos. 76% de casos de violência contra a mulher no Pará em comparação a períodos anteriores, ou seja, 2025, 2024. Mais de 11 mil casos de violência doméstica foram relatados no período. O Estado registrou um alto número de feminicídios em 2025. Deixa eu fazer um parêntese. O feminicídio como realmente um crime, ele veio em 2024. É a maior pena que existe no Brasil de crime é o feminicídio. São 40 anos. É a maior. Mas ainda assim, você observa, em 2024, olha aqui, de 2025 para 2026, houve um aumento. Não foi a tentativa de coibir isso aumentando, a pena não resolveu. A maldade, entende? A maldade. O Estado registrou um alto número de feminicídios em 2025, com destaque para Santarém, Mogi e Monte Alegre. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha de 2025 apontaram, contudo, que uma parcela significativa de mulheres vítimas de violência doméstica se declararam evangélicas. E se confirma isso aqui também. Vou contar um caso para vocês, real. E que isso se repete, irmãos, eu digo isso com o meu coração apertado. Porque isso significa dizer, como diz algumas pessoas, né, algo de muito errado não está certo dentro das igrejas evangélicas. Sentados nos bancos, uma Bíblia, muitas vezes, andando para lá e para cá, mas dentro de casa é completamente diferente.
essas mulheres que sofreram violências e que disseram que elas eram evangélicas, deixa eu contar para vocês um episódio. Como é que eles chegam no dia da audiência? Eles chegam com camisa de manga comprida, calça, sapato e uma Bíblia, irmãos, embaixo do braço. Tem uma Bíblia aí, pastor, você me emprestar? Por favor. Não é uma Bíblia pequena como essa daqui, Vou não, pegar uma tá? maior. Se tiver uma maior, eu quero mostrar para vocês como é. Como é triste. Que é para ficar bem. Como é triste. É assim que ele chega. Quando não, assim. Bem grande ali. Como se isso pudesse dizer: eu sou um homem de Deus. Eu não posso ter feito isso. E aí, irmãos, quando é colocado. Se vocês terem uma ideia, como está difícil hoje em dia para a gente pregar. E eu vou dizer para vocês como é que eu faço. Quando eu já vou falar com alguém que não conhece a Jesus, eu vou logo dizendo: irmãos, amado ou amada, a situação está difícil. Porque tem muitas pessoas se dizendo cristãos e estão nos levando para a lama o nome de quase todos. Porque geralmente são os escândalos que falam mais alto. E aí fica difícil a gente conseguir levar o evangelho, porque a gente parece que a gente é do mesmo jeito, né? É muito complicado. A gente está vivendo momentos muito difíceis, porque são pessoas erradas, pessoas ruins, pessoas que não fazem sua autoavaliação, não se enxergam e fazem escândalos. E aí o que acontece? Você endurece o coração de outras pessoas que poderiam se abrir para o evangelho, porque tem como referência pessoas como essas. E aí fica difícil você falar com um juiz desse. É difícil você falar com um assessor de juiz. Por causa desses tipos de comportamento. Isso eu estou falando do que aconteceu aqui na vara de violência doméstica e familiar. Da nossa cidade. Da nossa cidade. E é comum, quando terminou, conheço o assessor e ele me diz. É comum. E aí sabe o que a gente faz? A gente dá corda. A gente deixa ele falar, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, isso. E a Bíblia é grande lá em cima. E aí quando ele termina, eles vão fazendo perguntas assim, vão deixar ele já faz isso já normal. E deixa ele vai. E sabe o que acontece quando coloca o vídeo que mostra? Ele espancando a mulher já no chão, ele chutando a mulher. E aí? Vocês estão entendendo, irmãos? Violência, ela é algo que a gente como cristão precisa entender. Que muitas vezes essas coisas elas acontecem, sim, do nosso lado, só que a gente não sabe. Não sabe. Mas dói, eu não sei, deve estar doendo vocês também, porque dói para mim lembrar disso. Dói. Me maltrata. Porque nós estamos falhando de alguma forma. Nós estamos falhando. Porque a gente não aborda isso num culto, normalmente. E o irmão está sentado no nosso meio, vamos dizer assim, né? Estou dizendo aqui da Batista Campos, estou falando de um modo geral. E eles talvez tenham vivenciado, irmãos, isso na casa deles. Quando criança, vendo a mãe, o pai bater na mãe, e achou que aquilo era normal, e ele não consegue nem se enxergar, ele não consegue ver que estava fazendo aquilo, sei lá. Então, a gente precisa, como igreja, começar a entender que não é o homem melhor do que a mulher, e a mulher não é melhor do que o homem. Biblicamente, homem e mulher são iguais. Mas isso precisa ser propagado pelas nossas bocas, irmãos. Nós precisamos falar e ajudar pessoas. O pastor Romero, quando orava, ele dizia que pudessem ser usados, a força que eles têm, pudesse ser usada mais para proteger. E menos do que bater. Porque às vezes a violência, ela não é física, ela é psicológica.
E eu, de novo, digo para vocês, eu achava isso que era surreal, que isso não acontecia do jeito que acontece. Acontece, irmãos. Hoje eu dou meu passo atrás e digo, acontece. E é triste demais, porque isso magoa e maltrata pessoas, seres humanos, que Deus criou igual, para serem iguais, para se apoiarem. E muitas vezes a gente não vê isso acontecer. Então, aqui fica um alerta, como uma reflexão para nós, que Deus não é Ele criou homem e mulher de forma igual. Jesus, quando veio à Terra, já estava destruído esse pensamento. Ele veio na época grego-romana. E Jesus mostra para os discípulos que nunca, não deveria ser assim como é que deveria. Ele vai com a sua própria forma de ser, com a sua própria atitude, ele mostra como tem que ser. Os discípulos, então, mais próximos de Jesus, têm que fazer da mesma maneira. Mas o tempo vai passando e as corrupções vão acontecendo dentro das religiões, e as coisas vão piorando, e homens maus vão entrando no poder, e eles vão tomando e dominando, e nós estamos hoje, em 2026, vendo essas coisas acontecendo. E de novo nós precisamos entender, homens e mulheres são iguais perante Deus. E nós mulheres, assim como Tabita, nós precisamos entender qual é o nosso papel. Aí dessa sensibilidade de perceber de repente se tem alguém com uma situação parecida, que possa pedir ajuda para que outros homens possam procurar esse homem para poder ajudar. Assim como os discípulos foram até Lida, sensíveis pelo problema das viúvas, que outros homens de Deus, que sabem que estão errados, possam apoiar e se colocar nessa posição de ajudar e proteger mulheres que às vezes não podem se proteger. E mulheres que estão dentro de casa possam ser apoios aos seus maridos, para que os filhos possam ser cuidados, possam ser guardados, possam ser levados. Que Deus possa dar graça, misericórdia sobre a vida das mulheres que estão precisando criar seus filhos sozinhos. Que Deus dê força, da sua grande misericórdia. Porque elas muitas vezes foram violentadas psicologicamente, elas não têm por que ficar debaixo de uma violência dessa maneira. Mas que Deus possa guardar, possa livrar, possa proteger. E a gente, nós mesmos, possamos olhar para esse tempo e dizer qual é o meu papel nessa sociedade. Como eu posso ajudar. Como eu posso me colocar para ser útil. O homem olhar e dizer como eu posso ser útil. Como eu posso apoiar, como eu posso ajudar, como eu posso falar sobre isso. Percebam? Eles faziam isso no dia a dia. Um apoiando o outro. Quando os discípulos agiam de uma forma, eles agiam ensinando e instruindo que os outros tinham que ser daquela mesma maneira. Então a gente precisa olhar para isso. Mulheres bíblicas eram essas mulheres. Eram mulheres que elas apoiavam umas às outras. Elas ajudavam umas às outras. Homens bíblicos, eles agiam como Deus dizia que tinha que ser. Eles cuidavam, eles lideravam, eles protegiam. Mas nós não temos mais, irmãos, como sermos tão protegidos nessa sociedade que está com uma mentalidade distorcida da palavra de Deus. E a gente tem que cuidar dentro da igreja para que a gente possa continuar tendo a liberdade de poder proclamar um evangelho, que é um evangelho justo, é um evangelho verdadeiro. E que por causa dessas coisas que saem na televisão, desses escândalos que saem nas televisões, nos rádios, nas internets, vão endurecer o coração das pessoas para não se abrirem para um evangelho que salva, que transforma, que muda, que liberta. E a gente precisa lutar contra isso, em oração, e lutar com a nossa própria atitude, de o que a gente pode fazer. Como eu posso ser útil dentro da minha comunidade, dentro da sociedade, dentro da igreja, despertando para esse olhar. E seguir o evangelho, porque o reino de Deus é assim. É homem e mulher juntos, trabalhando, são homens e mulheres juntos, observando e vivendo o reino de Deus. Então, o que define a relevância de um homem e de uma mulher é o que eles de fato fazem. E a gente precisa olhar para isso e fazer a diferença onde nós estamos. E refletir nessa noite, eu quero fazer algo, Senhor, me ajuda, me dê a direção. Eu quero me colocar nessa posição. Fico imaginando a situação dos pastores, somente os pastores aqui de família, que devem ter acesso a muitas situações difíceis para ter que lidar. Não é fácil. Muitas vezes a gente precisa lidar com segredos, a gente precisa lidar com sigilo, que é uma questão de sigilo, né? Os pastores precisam ter sigilo também, como profissionais de outras áreas precisam ter sigilo. E
E a gente orar e se unir. E se unir para que a gente veja essas mudanças acontecerem a partir do nosso meio, de onde nós estamos, de como nós estamos. E aí dar voz à voz de Deus, à nossa voz, para que a gente possa instruir, orientar, ajudar irmãos, muitas vezes não tiveram essa oportunidade, para que eles possam também ter a oportunidade de mudar de vida, mudar de lar, mudar a sua história e mudar a história da sua família. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar nessa direção, pedindo ao Senhor que tenha graça, use da sua graça e da sua misericórdia. Pai, nós estamos diante do Senhor com o coração completamente aberto para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós mesmos, nós fechamos os nossos olhos, fechamos os nossos ouvidos, travamos o nosso coração para não ouvir, para não discernir, para não ir atrás daquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas como a nossa irmã Jaqueline falou, que o Senhor possa realmente nos alinhar, nos ajustar, nos chamar, nos despertar, Senhor. Desperta cada um de nós, por favor. Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas não muito difíceis do que da época que o Senhor estava aqui. Mas o Senhor sabia como se sair de situações. O Senhor sabia como confrontar as pessoas com um amor que penetrava, que mudava, que transformava. E nós temos dificuldades, Pai. Nós precisamos da sua presença, Espírito Santo de Deus, para nos dirigir, para nos guiar, para nos dar essa direção. Eu oro e eu suplico ao Senhor por homens que foram abandonados, que foram maltratados, que viram suas mães serem maltratadas, que viram suas mães apanharem dos seus pais, cuja revolta e o ódio se transformou dentro de si por aquilo, mas eles não conseguiram sair dessa situação. E eles começaram a reproduzir. Pai, em nome de Jesus, no seio da tua igreja, eu te peço em nome de Jesus, levanta homens e mulheres que possam pegar microfones, que possam falar do teu amor, falar de como o Senhor é, instruir esses homens para que eles possam discernir no Senhor quem precisam ser. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres para falar com as mulheres, que elas não podem, não precisam se exasperar, elas não precisam se sentir muito superiores, que elas precisam estar ao lado, acompanhar, ajudar, apoiar, usar a sensibilidade que o Senhor deu para poder melhorar a sua vida em volta. Deus, em nome de Jesus Cristo, trabalha dentro de nós. Modifica o nosso pensamento, modifica as nossas atitudes. Tu tens liberdade para fazer isso, Senhor. Ajuda-nos, porque isso vai nos levar a ter facilidade, um pouco mais de facilidade para levar o teu evangelho. Que esses escândalos, Senhor, não venham travar o coração de pessoas para quererem fechar as portas para ouvir o teu nome. O teu nome é o nome que está acima de todo nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é sublime. Fez tudo, Senhor, por nós, derramou sangue inocente em nosso favor. Isso está à disposição de toda a sociedade. Mas nos últimos dias os corações iriam se esfriar. E estão se esfriando, Senhor, nós estamos vendo isso. Mas é por causa de muitas coisas que nós poderíamos ter evitado. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de evangelho verdadeiro, olhando para o Senhor. Nos ajude, Pai, no nome de Jesus eu te peço, que neste tempo o Senhor possa levantar mesmo a cada um de nós para fazermos a diferença na terra, e que nós não venhamos a ser moldados pelos pensamentos que surgem a cada momento, a cada década, mas que permanecemos firmes no teu conhecimento e prossigamos a conhecer o Senhor, o teu evangelho, que é o evangelho que realmente transforma, que muda e que nos faz diferente e que traz essa paz que nós não podemos produzir por nós mesmos, mas uma paz que vem do alto, que excede a todo entendimento e que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Nós te agradecemos por esse tempo no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Que reflexão profunda, não é, meus irmãos? Profundíssima. Coisa poderosa o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Percebamos nós que o Senhor nos chama, nos sacode, para que essas situações, quem sabe, às vezes, a gente pensa que é na igreja lá
do outro bairro. Mas será se às vezes não senta do nosso lado? Né? Quanta coisa profunda o Senhor falou hoje aqui. Eu me lembro que certa vez, quando minhas tias foram casar, meu pai conta essa história, o meu avô, um homem grosseiro, corrente, né? Um homem do interior, mas muito sincero. E tinha até alguns outros problemas, mas não questões de agredir mulher. E quando as minhas tias foram casar, 3 tias, ele chamou os 3 noivos e falou: ó, se der algum problema, se acontecer algum percalço no meio do caminho, e tu vê que tu não vai te segurar, me devolve, mas não bate. Porque se tu bater, nós vamos ter um funeral, o teu. Não encosta o dedo, devolve que eu recebo, mas não toca o dedo. Né? Uma coisa meio truculenta para os nossos ouvidos, mas perceba como a verdade, a profundidade, a proteção estava presente ali, né? E graças a Deus até agora eu nunca soube que um deles tocou o dedo, né? Mas é uma coisa muito profunda. Enquanto a irmã Vânia compartilhava essa reflexão, percebamos nós que o Espírito Santo hoje fez nós passearmos por 3 mulheres. A primeira, de João, capítulo 8, que a irmã ministrou, ela estava no epicentro do problema, né? No epicentro do problema, o problema estava ali, instalado. A sua nudez estava deflagrada diante de todos, não é? A segunda, digamos que ela já tinha passado por 4 ou 5 epicentros, né? Porque quando o Senhor manda ela chamar o marido, ela disse: não tenho. Verdade de 7, este é o 5º e não é teu. Né? Ela já tinha passado por 5 epicentros de problema, de vergonha, de nudez, e andava às escondidas, né? E nós percebemos que lá na terceira mulher, que a irmã Vânia trouxe a reflexão, Talita, ela era a mão de Deus que cobria as mulheres no epicentro do problema. Nós podemos forçar a nossa imaginação e chegar ao ponto de que aqueles vestidos eram talvez para mulheres que estavam com as suas nudez expostas. Amém? Ela era um cobertor a mulheres que estavam no epicentro do problema. E se nós forçarmos ainda mais, talvez porventura esta Talita era esta primeira mulher de João 8. Está dando para entender, meus irmãos? Amém? Com a graça que nós fomos consolados, nós consolamos a muitos. Então é muito pontual essa palavra no dia de hoje, inclusive tendo em vista coisas que às vezes que nós pensamos que é um testemunho simplesmente pessoal, mas quem sabe não é Deus chamando. Esta semana nós tivemos a aprovação da irmã Vânia e a aprovação da irmã Maria Eduarda na OAB. E este campo do feminicídio é um campo jurídico, não é? E eu quero dizer uma coisa aos irmãos aqui presentes: Deus é perfeito em sua obra. Deus é perfeito em sua obra. Ainda que o ambiente jurídico tende a falhar, como nós vimos na história que falhou, não é? Vejamos, por exemplo, que quando aquela mulher adultéria é trazida ao centro, Jesus não só amplia para aquele ambiente geográfico, como ele introduz o tribunal do julgamento em cada coração. Olha, Jesus é fantástico. Então, o que eu quero dizer? Ainda que o sistema jurídico, porventura, possa falhar e ter falhado, saiba de uma coisa, que lá no cárcere, a lei do crime não falha. Porque um assassino de mulheres, um estuprador de mulheres, não sei se os irmãos sabem, mas lá dentro, a condenação segundo a lei interna lá da maldade é terrível. E não cabe aqui, não é nem isso que nós falarmos. Amém? Então que nós fiquemos atentos e o Espírito de Deus esteja sobre nós, para nós verificarmos realmente e nos posicionarmos. O que Deus falou hoje ao meu coração, por fim, é que Ele está ressuscitando mulheres que cobrem vergonhas de outras mulheres. Mulheres que entram na peleja de outras mulheres, que cobrindo com vestidos, com adornos, cobrem a vergonha, cobrem o choro, cobrem a dor, não é? Trazem alegria, trazem vestes de alegria, de significância,
de feminilidade segundo ao céu, aonde certamente outrora foram vestes de nudez, de choro, de dor, de trauma, de angústia, de vergonha. Amém? Minhas irmãs, se toma essa palavra no seu coração, fique de pé para nós orarmos. Muito profunda essa reflexão, meus irmãos, profundíssima. Eu tenho orado a Deus em alguns dias desse mês, algumas coisas, né, que infelizmente acontecem, e outro dia eu me peguei orando a Deus e falei: Senhor, me dá força, porque assim, se chegar alguma coisa nesse sentido a mim, eu não sei se os irmãos concordam, mas o que veio a força do Espírito Santo no meu coração foi: segue-se a lei, segue-se a lei. Você está trombando na irmã? Você está batendo na irmã? Você está pisando? Você está chutando? Você está socando a irmã? Então, que sejamos nós os primeiros a denunciar. Amém? Amém? E não encobrir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O papel da igreja não é encobrir e preservar aparências, mas preservar vidas. Porque Paulo escreve isso em Coríntios, na carta dele aos Coríntios. Ele diz que para os de fora nós temos uma rigidez de julgamento, e para os de dentro nós temos uns favores estéticos, digamos assim, né? Então, muito profunda essa palavra, e isso mexe no nosso coração, remexe. E eu quero dizer aos irmãos que eu tenho isso comigo. Uma palavra que eu considero uma palavra poderosa é aquela que eu ouço hoje, por exemplo, e amanhã ela está aqui no meu coração remexendo. Quando é terça-feira, quando eu me acho, ela está remexendo de novo no meu coração. Quarta-feira, quando eu dou fé, aquela palavra suscita no meu coração. Ou seja, essa palavra penetrou as muralhas do meu coração e chegou num lugar realmente de semeadura e de frutificação. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos muitíssimo nesta noite, porque o Teu Espírito Santo, como sempre, não furtou em nos abençoar, em nos trazer coisas especialíssimas. Ainda, Senhor, que provisoriamente nós possamos pensar que o Senhor transformou a alegria em choro, como diz Tiago. Mas, na verdade, o Senhor aprofundou as nossas sensibilidades nesta noite. E queremos te apresentar tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor. Pai, nós sabemos que as estatísticas realmente têm crescido, porque tem se sabido mais de tudo o que acontece. E diante disso, Senhor, não permita que nós nos acovardemos. Não, Senhor. O Senhor não tem nos dado espírito de covardia. Eu sei muito bem o que eu estou falando, Senhor. A Tua palavra corta o nosso coração, a Tua palavra corta a nossa alma, mas que o espírito de coragem, de amor e de moderação esteja sobre todos nós nesta noite, Senhor. Assim, levanta aqui, Senhor, verdadeiros baluartes, verdadeiros, Senhor, referenciais da verdade, e que, se necessário for, colocarão não só suas palavras, mas colocarão suas mãos, como Talita Cumi colocava, Senhor, parafraseando, na sua máquina de costura, ou na sua agulha de costura, colocava o seu labor, o seu dia a dia, o seu suor, a sua vida, a cobrir, a vestir, a trazer alegria a mulheres que porventura tiveram sido, Senhor, violentadas. Pai bendito, no nome de Jesus, nos dá coragem, Senhor. Abençoa a irmã Vânia, a irmã Maria Eduarda, que pontualmente numa noite como esta, Senhor, celebra a aprovação delas na ordem dos advogados no Brasil. Quem sabe, Oxalá, Senhor, talvez estas bandeiras, Senhor, estas questões muitas vezes serão trazidas a elas, e elas cheias do Teu Espírito Santo, de fogo, de glória, de poder, de unção, de graça, de verdade e de revelação da Tua palavra, Senhor. Tragam redenção a esta questão, Senhor, que aflige o nosso país de norte a sul. Senhor, quando eu vi ali nas estatísticas que a minha cidade, Santarém do Pará, está entre as maiores. Tem misericórdia, Senhor, do Brasil, tem misericórdia da nossa nação. E assim, Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai, com esta palavra tão poderosa que certamente achou guarita nos nossos corações. Pai, quero te orar agora em especial pelo pequeno Baruch, Senhor. Enquanto adentrava na Tua casa de oração, ele testemunhava das suas fortes dores de cabeça. Queremos colocar
todo o seu sistema respiratório, o seu sistema digestivo. Nós não sabemos, Senhor, a causa, o ponto nevrálgico que faz, Senhor, eclodir estas fortes enxaquecas, mas nós sabemos que o Senhor sabe. Pai bendito, no nome de Jesus, que não seja necessário, Senhor, um tratamento prolongado ou uma pesquisa, Senhor, muito específica para que se ache onde é a causa desta enfermidade, mas que o Senhor, com a sua boa mão, por amor do teu nome, possa entrar com providência, Senhor, e o meu irmão possa ter a alegria de ter sido cessado estas enxaquecas, de maneira que ele continue com a sua vida, com os seus estudos, com as suas pesquisas, com as suas leituras, com as suas práticas esportivas, com o seu movimento e o seu crescimento em graça, estatura e sabedoria diante do Senhor e dos homens. Pai, por amor do teu nome, nós ministramos sobre o pequeno Baruque a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos. Leva-nos em paz aos nossos lares, de maneira que sejamos, Senhor, ainda por muito tempo mexidos e remexidos por esta palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, queria fazer um convite também super especial a todos vocês que estão aqui, e queria que, se vocês pudessem, tragam um convidado sexta-feira. Nós vamos ter uma irmã nossa em Cristo ministrando a palavra aqui também, e eu confesso a vocês que quando nós estávamos conversando, e eu não digo o título ou epígrafe, mas a palavra que ela falou no meu coração, aquilo me mexeu muito. As mulheres que mudaram o decreto de Deus. Vou repetir. As mulheres que mudaram os decretos de Deus. Isto não é feminismo. Isto é texto bíblico. Mulheres encontradas na Bíblia que mudaram os decretos de Deus. Não perca por nada, irmã Eli. Não, vou botar seu nome nessa cadeira aí. Amém? As mulheres que mudaram os decretos de Deus. Pega sua mão como quem recebe. O amor de Deus, nosso eterno Pai. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã. Seja com você, papai, com você, mamãe. Seja com toda a igreja do Senhor espalhada pelos 4 cantos da terra. E quem assim crê, dá o maior amém, se puder. Amém. Deus abençoe. Até domingo pela manhã. Calma, calma, não é assim, não é de qualquer jeito. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Calma. Deu.